Manifestantes ocuparam as ruas do país, a maioria em protestos contra o governo e a corrupção. De outro lado, movimentos organizados saíram em defesa do mandato da presidente Dilma Rousseff, mas também com críticas ao governo e à corrupção. Há um clima de ódio que vem crescendo desde a última campanha eleitoral. Na internet, nas redes sociais e nas ruas, xingamentos e ofensas ganham espaço. Alguns defendem o impeachment, outros até intervenção militar. Onde isso pode levar? 30 anos depois da posse do primeiro presidente civil, pós-golpe de 64, a democracia brasileira está em risco? Para refletir sobre o assunto, recebemos hoje o diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Kátia Bava. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Apesar da guerra de números, as manifestações do dia 15 foram consideradas as maiores desde a campanha das diretas. Dá para entender o que está acontecendo com o Brasil? Eu acho que a gente tem que entender, tem que tentar entender, né? A ideia é complexa esse momento. É uma novidade você ter todas as classes sociais na rua se manifestando. Antes a gente só via os pobres, os trabalhadores, aqueles que demandavam políticas públicas. Hoje você vê outra coisa. Houve uma pesquisa, creio que do Estadão, que diz assim, 76% daqueles que estiveram na Paulista têm curso superior, né? E você mesmo vendo assim as tomadas da televisão, você não via muito negro, você não via muito pobre, né? Então, a novidade, vamos dizer assim, é que a classe média voltou a se manifestar na rua. E a pergunta é por quê, né? E eu tenho algumas ideias, né? Desde um certo incômodo de que os privilégios dela estão sendo ou destituídos ou ameaçados. Você lembra, por exemplo, o rolezinho da periferia no shopping center? Sim. Os caras falando assim, eu também quero estar aí, né? Ou então esses comentários que falavam assim, esse aeroporto virou uma rodoviária, né? Quer dizer, é um pouco esse preconceito de eu não vou dizer de uma elite, porque na verdade não é a elite, né? Mas é de uma classe média que vivia privilégios também, né? Então tem esse cenário. Acho que tem uma outra coisa. As expectativas, por exemplo, com a economia são as mais baixas desde 1999, né? Ou seja, a população está assustada com a possibilidade de perder emprego, não está tendo aumento de salário, nós estamos em recessão, não é? Quer dizer, e isso incomoda muito a classe média que está perdendo poder aquisitivo, né? Como é que ela vai pagar tudo aquilo que ela pagava antes, até o final do mês, né? Então eu acho que o pano de fundo é esse. Me lembra até uma frase de um presidente americano que tentava interpretar a situação de oposição de uma parte da população, que falou assim, é a economia estúpido. Quer dizer, a ideia de que aquele período de crescimento que propiciou as viagens ao exterior da classe média, que propiciou a compra de carros novos, essas coisas, esse período acabou. Agora você tem que apertar o orçamento, né, ver como é que termina o mês com as suas contas, né, e eles atribuem isso de alguma maneira ao governo. Não tem informação de que nós estamos numa crise internacional, de que não é aqui particularmente que essa situação ocorre, né? E ao lado disso você tem o que um intelectual muito propriamente falou, uma assessoria de imprensa da burguesia, entende? Que são esses grandes jornais que vão martelando a ideia da corrupção associada ao governo. Como se não houvesse antes, não tivesse havido antes, né? E como se ela não fosse, na verdade, um instrumento das empresas de tentar tirar vantagem das políticas públicas. Produzindo um olhar sem preconceito, é possível tirar alguma coisa boa dessa manifestação? Eu acho que sim. Eu acho que é possível fazer uma leitura dizendo assim, eles estão dizendo que não querem mais esse sistema político.
Eu me lembro que li nos jornais que, por exemplo, o Paulinho da Força queria fazer um discurso num caminhão de som, e essa mesma população de classe média falava, sem partido, sem partido. Depois um outro parlamentar quis fazer a mesma coisa e não deixaram, né? Fiquei pensando nisso, eu falei, o que está por trás? Eles não querem mais nenhum desses partidos políticos. Não tem mais credibilidade o sistema político. Então a rua virou lugar de expressão política. Antes você fazia negociação no Congresso, né? Isso é um aspecto favorável, né? Eu acho que abre caminho para uma discussão de que esse sistema político tem que mudar. Ele se esgotou. Ele esgotou a capacidade de processar o conflito social. Quer dizer, quando tem as demandas, se você tem que repensar o orçamento público, dinheiro, essas coisas, né? Quer dizer, o Congresso fazia isso antes, remanejava e tal. Hoje não dá, ele não está funcionando desse jeito. Então, está vazando para a rua as demandas e as tensões que antes eram processadas dentro do sistema político, dentro dos partidos, dentro do Congresso. Com o esgotamento do sistema político, como você disse, como é que nós resolvemos essa questão? Agora nós temos uma reforma política emergente que deve acontecer esse ano. O Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, está querendo se adiantar e propor uma reforma política pelo Congresso, né, que é mais conservadora do que o sistema político que nós temos agora, é um atraso, é um retrocesso, para não ter que enfrentar essa discussão, né, numa relação mais democrática com a sociedade. A manifestação das ruas, por exemplo. Né? Então, se ficar no Congresso, essa reforma política vai ser um retrocesso político. Nós já conquistamos a duras penas avanços na nossa democracia, né? E elas estão ameaçadas por uma reforma política conservadora no Congresso. Se houver as manifestações de rua pedindo uma reforma, por exemplo, onde a participação cidadã seja decisiva, né, ela pode acontecer. Eu acho que existe clima de insatisfação com o sistema político que pode dar nisso. Mas você precisa ter lideranças de progressistas, lideranças de partidos de esquerda, um discurso na sociedade que defenda isso. Lembre-se do plebiscito que foi organizado pela CNBB, pela OAB, por outras entidades, 7.456.000 votos a favor de uma Assembleia Constituinte independente, né, para discutir um novo sistema político. Né. Na verdade, são 97% desses que aprovaram essa proposta. Não foi levado em conta. Então, nós temos que também furar um bloqueio de mídia, né, que cria, vamos dizer assim, uma situação. Você veja os números da Paulista, como são contestados hoje em dia, né? Quer dizer, números expressivos, números, né? Diferença expressiva, muito né? Onde você percebe que há uma tentativa de manipulação política dos dados. O que a polícia apresentou como sendo 1 milhão e tanto de pessoas na Paulista, o Datafolha diz que são 210 mil. Né? Então, o que quer dizer essa diferença? Onde é que está? Qual é o discurso atrás disso? Né? Que elementos da Polícia Federal, aqui em São Paulo, né, querem apresentar uma situação de colocar o governo federal na parede, né? Dizendo assim, olha, o povo todo quer que você saia. Não é isso. Como produzir uma reforma política que seja de interesse popular com essa realidade que vivemos hoje? Eu quero que você me responda isso logo depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Aguardem. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre as manifestações e os rumos políticos do país. Nosso entrevistado é o diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Catiabava. Silvio, deixei no ar, no primeiro bloco, uma pergunta. É consenso de que precisamos de uma reforma política. Mas que reforma? Voto distrital, misto, voto distrital puro, voto distrital misto... Olha, tem gente que tem parlamentarismo. Sim. Essa discussão da reforma ela tem várias dimensões, mas eu acho que a mais importante, né, é enfrentar a captura do sistema político pelo poder econômico. Né? Você hoje, com o financiamento das campanhas pelas empresas, você tem bancadas no Congresso que, por exemplo, tem 210 deputados que são a bancada das empreiteiras e do agronegócio. O Lava Jato é um exemplo disso. Isso. E essa bancada está em 26 partidos. Então, o que você percebe? Que os partidos e os seus programas não contam. Contam a fidelidade dessa bancada a quem financiou a sua campanha. Então, eu acho que o tema central, vamos dizer assim, da nossa reforma política, né, é impedir que as empresas financiem campanhas políticas eleitorais, financiem candidatos. Né? Quem vota é o cidadão, a empresa não vota, entende? A empresa não pode se meter nesse assunto, porque ela vai tentar tirar privilégios a partir da bancada que constitui. Né? Então, eu acho que o tema central da reforma é esse. É bom lembrar que no Supremo Tribunal Federal tem uma ação promovida pela OAB e mais um conjunto de entidades que aponta a inconstitucionalidade de financiamento por empresas de campanhas eleitorais. E já existem 6 dos 11 votos dos ministros do Supremo que são favoráveis a considerar inconstitucional o financiamento por empresas de candidatos. Acontece que o ministro Gilmar Mendes pediu vistas desse processo já faz tempo. Essa eleição passada já poderia não ter financiamento de empresas para campanhas eleitorais, mas o fato dele pedir vista paralisou tudo. Então, uma frente, vamos dizer assim, de pressão que precisa ser exercida é para que o Gilmar Mendes devolva para o plenário do Supremo esse processo. É fundamental para que se encaminhe. Então, a reforma política, para mim, no fundo, quer dizer, tem esse núcleo. Né? A discussão depois, se é voto distrital misto, se é voto... é secundária. É importante, mas é secundária. Né? Porque na próxima eleição, se não tiver financiamento empresarial de campanhas, o Congresso vai ser outro. E um Congresso diferente, muito mais marcado programaticamente pelas propostas dos partidos, né, vai ser muito mais interessante para pensar um sistema político mais plural, né, não é que acabe com o conservadorismo, mas que permita que outras forças políticas também se representem aí e expresse a pluralidade da democracia brasileira. Né? O problema da reforma política também é que ela deve acontecer no Congresso Nacional. E o perfil dos nossos congressistas é conservador. Exatamente. Por isso que a ideia de fazer uma constituinte independente é central. Não é no Congresso, é um foro fora do Congresso, criado especialmente para isso, com eleição de representantes da sociedade constituídos especialmente para isso. Não é deputado que vai votar essa constituinte. Né? São mandatados pessoas como você, como outros, que se candidatem e consigam votos para se eleger como membros. Isso é ideal. Será que vamos conseguir? Então, nós não podemos abrir mão de lutar para isso. E existem casos no mundo hoje que nos estimulam a pensar que é possível. Né? Você veja que a manifestação dos indignados, vamos dizer assim, na Espanha, né? A juventude que se concentrou nas praças para expressar... Não podemos, né? Então, para expressar a crítica ao sistema político, que é isso que eu estou falando, né? Gerou uma força política, o Podemos, né? Que na próxima eleição pode ser a maior força política da Espanha. Como é que a gente pode transportar isso para a realidade brasileira e usar essa experiência aqui, estimulando o exercício da cidadania, sobretudo da população periférica? O tema central é que estão se constituindo novos atores políticos. Né? Quando você fala assim, cadê os caciques? Né? Cadê as lideranças que normalmente são vistas como hierarcas de alguma organização? Né? Nós não temos mais. Quer dizer, não dá para olhar assim e falar quem vai ser o próximo daqui a... Não tem mais líder carismático? Não tem. Tem organizações, tem redes, tem fóruns que articulam coalizões e alianças, não é?
E justamente esse é o tema do Le Monde Diplomatique Brasil, que está nas bancas agora. Deixa eu mostrar para o telespectador. Então, nós estamos tratando da questão da Petrobras, que é uma questão super importante, com 4 artigos centrais para isso, mas existe também uma discussão sobre a juventude, quem ela é, o que ela pensa, e essas novas organizações que estão por trás dos movimentos, que estão articulando esses movimentos, né? São jovens que se organizam de vários jeitos, o tema é interessante e é promissor, porque são eles, no fundo, que vão decidir essa parada de para onde vai a nossa democracia. Em cima desse trabalho realizado por esses movimentos, a gente percebe que uma força progressista, que até agora sustentava o governo Dilma Rousseff, está se deslocando. Uma parte da esquerda já estava fora do governo, já exercia críticas. Como é que nós podemos produzir uma reforma política com um governo razoavelmente enfraquecido? Aí tem uma contradição que a própria Dilma propôs, né, a reforma do sistema político e propôs um plebiscito também para que se definisse, né, a forma de como isso ia se realizar. O problema é que nesses 2 meses de governo, 3 agora, quer dizer, o que nós vimos foi um tipo de política neoliberal de destituição de direitos para aumentar o superávit primário, para pagar os juros, o serviço da dívida, né? Quer dizer, e isso soa como um estelionato eleitoral. Quer dizer, eu votei num programa que era para defender direitos, né? E o que está acontecendo agora não é isso, né? A mídia conservadora, 9 famílias das mais ricas do Brasil detêm o controle dessa mídia, né? Quer dizer, transforma essa questão numa questão de governabilidade, numa questão de que a presidente é fraca, não é isso. Nós temos uma briga que é até internacional, né? Existem forças que querem, por exemplo, o impeachment da Dilma para acabar com a Unasul, que é uma forma de autonomia frente ao governo americano, frente ao império, entende? Então, é mais complexo. O tema não é a corrupção, né? O tema é acabar com um projeto neodesenvolvimentista, se você quiser, voltado para a redução da pobreza e da desigualdade, às custas de uma repactuação de quem paga a conta do orçamento brasileiro. Agora, no ajuste, você veja, quer dizer, agora começa a discussão, taxação de heranças, de fortunas, mas não existe uma proposta que toca no bolso dos ricos. Existe uma entidade internacional chamada Tax Justice Network, né, que é uma aliança de análise, vamos dizer assim, da forma de como os impostos são pagos. Eles colocam o Brasil como tendo um nível de sonegação de 13,4% do PIB. 13% do PIB, é muita coisa, entende? Coisa de 280 bilhões de dólares, né, em 2011, que são os dados que eles trabalham, né? Quer dizer, todo esse ajuste que está penalizando os trabalhadores é para reunir alguma coisa como 50 bilhões de dólares, né? Então, se nós tivéssemos a possibilidade, né, de impedir, principalmente, as transnacionais que estão aqui, de fazer sobrefaturamento e subfaturamento dos seus produtos para evasão fiscal, nós teríamos muito mais dinheiro para enfrentar essa crise sem penalizar os trabalhadores do que está acontecendo agora. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nosso convidado é Silvio Catiabava, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. Silvio, eu quero voltar ao tema das manifestações. Você acha que essas manifestações contra a Dilma, contra o PT, devem continuar? Acho que sim,
né? Existe um clima para isso, né? Mas ela principalmente me chamou a atenção. Por exemplo, a manifestação da Paulista do domingo aí, anterior, né, estava marcada para as 2 horas, né, em várias capitais, né? E a cobertura da Globo ao vivo teve o mesmo texto dos jornalistas em todas as capitais, né? E parecia mais uma convocatória do que uma cobertura, na verdade, né? Então, quando você mostra todo mundo tranquilo, o policial fazendo selfie junto com as meninas, né? É um passeio, vai lá também. Quer dizer, é um tipo de convite, né, que não tinha na sexta-feira anterior com as manifestações dos trabalhadores em defesa dos seus direitos, né? Eu vejo assim que essas manifestações vão continuar, mas a ideia do impeachment ninguém mais está defendendo. Não existe uma força política que esteja defendendo isso. Porque, na verdade, não tem base nenhuma, né, de razão de ser. É uma espécie de rancor, eu quero tirar a presidente daí. Mas nem pensam em botar quem no lugar, né? Quem, pela ordem de sucessão, é o vice, depois é o presidente da Câmara dos Deputados. Que está sendo indiciado no Lava Jato, né? Então, existe uma espécie de desinformação também. Eu diria que está se formando está se manipulando uma opinião pública com o foco na questão da corrupção. A corrupção existe, precisa ser combatida. Ela sempre existiu nesse sistema político, não é uma novidade de agora, né? Mas está sendo apresentada como uma espécie de motivo central da raiva de quem, como eu disse antes, né, quer dizer, não está conseguindo chegar no fim do mês pagando as contas, entende? No fundo, então, quer dizer, nós não podemos pensar que a corrupção seja uma questão moral ou uma questão ética, que depende do indivíduo ser bom ou mal, né? Quer dizer, a corrupção é um sistema organizado das corporações influírem na política. Então você tem, de um lado, os congressistas, que foram eleitos como bancadas desses interesses, e de outro lado, as empresas, esses donos da empresa que estão na cadeia por causa disso, que ficam subornando o sistema político para ganhar benefícios ilegais. Então, vamos com calma com esse juízo moral, porque ele é o fundamento, vamos dizer assim, de um fascismo, né? Onde você taxa alguém de corrupto e então depois acaba com ele. Eu nunca vi um momento político em que um delator, um doleiro, o Youssef, tenha tanta projeção na imprensa, na mídia, né? E ao mesmo tempo o que ele fala é considerado verdade. Vamos partir do princípio que ele foi um criminoso? Então, como é que nós vamos... Já tinha sido julgado anteriormente. Isso. Então, como é que nós vamos atribuir a ele que tudo que ele fala é verdade? Não pode ser assim. Você acredita que o judiciário vai dar uma resposta rápida, como foi no caso do Mensalão, a respeito do Lava Jato e dos indiciamentos que o juiz Moro lá do Paraná propôs? Não, eu acho que vai demorar. É a ideia de que você vai martelando isso continuamente, todo dia. Para desgastar o governo. Para desgastar o governo, né? Quer dizer, não vai ter solução de curto prazo e nem é do interesse quem está promovendo isso que haja essa solução de curto prazo, entende? É como disse um parlamentar, nós queremos continuar sangrando a Dilma até o fim do mandato. Não é política isso, isso é, como disse o Brescia Pereira, é ódio de classe, que é a primeira vez que apareceu no Brasil agora, começa na Copa do Mundo, lembra daquelas manifestações nos camarotes VIP contra a Dilma, né? Baixo calão, né? Isso continua até hoje, né? Então o que você vê? Você vê uma manifestação de um ódio assim que não tinha na política antes. Existia uma maneira mais negociada de conversar. Esse ódio de classe, se é que ele existe, vai prejudicar, porque na agenda do país nós temos uma reforma agrária, uma reforma política, que vai combinar com um novo país. Nós precisamos de oxigenar os poderes, o legislativo está desmoralizado, o executivo está sendo questionado, o judiciário também. João, o impasse é esse. Existe um grupo privilegiado na sociedade, né, que não quer mexer nos seus privilégios, não quer mexer nos seus ganhos, né? Isso já era assim antes, não é novidade. A novidade é justamente a pressão para que se mude, né? Então, essa novidade, ela vem de baixo, ela vem do povo, ela vem das manifestações de massa,
entende? E vamos ver o quanto ela consegue conquistar as coisas. O cenário nesse momento não é dos mais favoráveis, porque nós estamos em um período de recessão, todo mundo está sofrendo com isso, e mesmo aqueles que apoiavam o governo estão protestando agora porque a recessão chegou neles, né? E as políticas do governo de cortar em função disso, né? Então, passado este ano, esse é o ano mais crítico, né? Começam a ter resultados mais positivos. O governo vai inaugurar obras importantes, como a Ferronorte, como aquele complexo de refino Abreu de Lima, lá em Pernambuco, a transposição do São Francisco, quer dizer, vai ter um conjunto de coisas que também tem o seu impacto, né? Eu acho que a crise agora é esse ano, né? E a perspectiva da oposição é: vamos acabar com o PT e vamos acabar com a possibilidade do Lula ser candidato em 2018, né? O que está em pauta nesse momento é isso. Agora vamos falar do outro lado. O governo foi competente na resposta que deu aos manifestantes? Olha, eu acho que o governo está se sentindo no canto, acuado, né? Ele tem muita coisa a apresentar como suas realizações, né? Você pensa, por exemplo, que tem essa classe média emergente, né? Às vezes o pessoal não reconhece, mas o ProUni faz uma diferença enorme. Quer dizer, tem obras que estão sendo feitas que são importantes, tem políticas de preservação do bolso do contribuinte, do consumidor. Essas coisas não estão sendo ditas, então fica só a versão contra, né? Então eu imagino, eu quero reconhecer, eu acho que o governo está errando na comunicação, ele precisava ser mais proativo, ele precisava ser mais defensor, vamos dizer assim, da sua agenda, né? E eu não estou vendo isso. Prazer em vê-lo, obrigado pela entrevista. Igualmente. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Para rever esse e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, comentários dos colunistas, acesse o portal observatório3setor.com.br ou nossa página no Facebook. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.